Boa noite. Boa noite. O presidente dos Estados Unidos anuncia uma decisão inédita na história. Demitir uma diretora do Banco Central americano. E o banco afirma que ela não vai deixar o cargo. O Ministério Público da Argentina investiga a irmã do presidente Javier Milei por suspeita de corrupção. Ela é secretária-geral da presidência. A CPI sobre o desconto ilegal de benefícios quer ouvir 10 ex-presidentes do INSS desde 2015. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reduz as penas dos condenados no incêndio da Boate Kiss. Bia Haddad estreia com vitória no Aberto dos Estados Unidos. O Flamengo impõe a maior goleada do Brasileirão em 41 anos. O Jornal Nacional começa agora. O presidente Donald Trump tomou uma decisão inédita na história dos Estados Unidos. Ele interferiu no princípio de independência do Federal Reserve, o Banco Central americano, ao mandar demitir uma integrante do conselho diretor. Mas o banco disse não. A decisão de Donald Trump teve como alvo apenas Lisa Cook, mas pode atingir em cheio a credibilidade da maior economia do mundo. A independência do Fed, o Banco Central americano, é um pilar do sistema financeiro do país. A lei de 1913, que criou a instituição, limitou o poder do presidente de remover os diretores e o presidente do banco. Demissão só por justa causa. O objetivo é proteger a definição da taxa de juros da pressão política. E que pressão! Desde que assumiu o segundo mandato, em janeiro, Donald Trump criticou e pressionou o Fed diversas vezes para que cortasse a taxa de juros. Em junho, Trump disse que o presidente do Banco Central, Jerome Powell, era muito lento. O chamou de idiota. E numa rara visita à sede do Fed, os dois se desentenderam sobre os gastos da reforma do prédio. Qual é a razão de tamanha ira do presidente americano? É que a taxa de juros dos Estados Unidos está num patamar considerado alto para os padrões do país, no intervalo entre 4,25% e 4,5%. E ela não cai desde dezembro do ano passado, logo depois da eleição de Donald Trump. O Fed está preocupado com as decisões do governo na economia. Trump colocou o pé no acelerador dos gastos. E ainda não se sabe quais serão os efeitos da guerra tarifária nos preços para o consumidor americano. O presidente elegeu agora Lisa Cook como alvo. A primeira mulher negra a ocupar um dos 7 assentos do Conselho de Diretores do Banco Central. Ela foi indicada em 2022, no governo de Joe Biden. Trump acusa Cook de fraudar documentos de financiamento imobiliário. O Departamento de Justiça afirmou que pretende investigar o caso. A gestão Donald Trump tem usado acusações semelhantes contra outros adversários políticos. Lisa Cook reagiu. Num comunicado, disse que não vai renunciar e que não há justa causa para demissão. O Fed defendeu que os mandatos dos conselheiros do banco são vitais para assegurar as decisões monetárias do país. Disse que vai continuar agindo em consonância com a lei e prometeu respeitar a decisão da Justiça. O presidente Trump também disse que vai respeitar a decisão do judiciário. O líder da oposição no Senado, o senador Chuck Schumer, disse em uma rede social que esse é apenas o último jogo partidário de Donald Trump para interferir na economia a favor de seus doadores bilionários e às custas dos americanos que trabalham duro. O Fed avalia os sinais da economia, principalmente dois: inflação e emprego. Se a economia estiver aquecida, com pleno emprego, muito consumo, os preços sobem, a inflação aperta. É quando o Fed pisa no freio e aumenta a taxa de juros. Agora, se a economia desacelera, o desemprego sobe, o consumo cai, está na hora do Fed pisar no acelerador e baixar a taxa de juros. O problema é que os sinais andam meio trocados por aqui, diante de tanta incerteza na economia americana.
Na sexta-feira, Jerome Powell sinalizou que o Fed está de olho nos dados do emprego. O mercado de trabalho vem desacelerando. Pode ser a hora de retomar os cortes na taxa de juros na próxima reunião do comitê, em setembro. Diante de tanta incerteza, o economista Takhan Bakskan avalia que a confiança do investidor nos Estados Unidos já caiu, o que é visível com a desvalorização do dólar ao longo do ano. E faz um alerta: pode cair ainda mais com as ameaças à independência do Fed. Em Brasília, o presidente Lula reiterou a disposição para negociar com o governo Trump o fim do tarifaço imposto como chantagem pelo presidente americano. Mas ressalvou que o Brasil não será subalterno de nenhum país. Foi durante a segunda reunião ministerial do ano, em que todos usaram um boné com a frase "O Brasil é dos brasileiros". Sobre a política interna, o presidente cobrou lealdade dos ministros dos partidos da base aliada. Com a chantagem de Trump para proteger Jair Bolsonaro e as Big Techs, empresas brasileiras estão perdendo os investimentos que tinham feito para conquistar clientes nos Estados Unidos. Faz 40 anos que essa empresa do Rio Grande do Sul vende cercas de madeira para os Estados Unidos. Até o mês passado, dos 170 contêineres exportados, 130 iam para lá. Depois do tarifaço, as compras americanas foram suspensas. E aconteceu no pior momento. Desde o ano passado, a empresa investiu 20 milhões de reais para aumentar a produção e atender aos novos pedidos. Agora, quase metade da fábrica está parada na expectativa de novos negócios. No momento que a gente não tem produção, teria, obviamente, que cortar empregos, mas a gente já montou algumas estratégias, estamos indo para outros mercados, Europa, fortalecendo a Ásia, fortalecendo o México, para que a gente recupere esses volumes em outros países. O professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi, diz que abrir novos mercados leva tempo e exige planejamento. Elas vão tentar, por um lado, diminuir a produção, né, infelizmente, no momento inicial. Depois elas vão tentar conquistar esses outros mercados. E a médio prazo elas têm que mudar a estratégia para o que a gente chama de médio prazo, em 1, 2 anos, elas estarem atendendo outros mercados, mas não vai ser uma vida fácil para elas. O tarifaço também atrapalhou os planos de crescimento de quem estava abrindo mercado nos Estados Unidos. Essa fábrica de portas rápidas automáticas passou um ano adequando a produção para as normas americanas, investindo em marketing, fazendo parceria com distribuidores. Há 3 meses, eles fecharam a primeira venda, mas logo depois ela foi suspensa. O pedido, no valor de $100 mil, mais de R$500 mil, está guardado nessas caixas. A gente ia ter que contratar pessoas, tanto no administrativo, uma equipe de vendas, pessoas técnicas para dar esse apoio técnico, como também o chão de fábrica, né? Isso vai ter que esperar. E agora a gente vai ter que ver exatamente como vai ficar, quais vão ser os primeiros passos para depois a gente tomar nossas decisões. Em julho, as trocas do Brasil com o exterior registraram um déficit de $7 bilhões. Os gastos de brasileiros lá fora chegaram a quase $2,4 bilhões, o maior valor em quase 11 anos. A seguir, a redução das penas dos condenados no incêndio da Boate Kiss. A CPI sobre o desconto ilegal de benefícios quer ouvir 10 ex-presidentes do INSS. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reduziu as penas dos 4 condenados por causa do incêndio na Boate Kiss. A decisão é da primeira Câmara Especial Criminal do TJ Gaúcho. O julgamento durou cerca de 3 horas. Os 3 desembargadores concordaram em manter a condenação dos 4 réus por homicídio com dolo eventual, mas decidiram reduzir as penas aplicadas no júri de dezembro de 2021. Elisandro Spor, que tinha pena de 22 anos e 6 meses, e Mauro Hoffman, condenado a 19 anos e 6 meses, passam a cumprir 12 anos de prisão.
Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão tiveram a pena reduzida de 18 para 11 anos de cadeia. A decisão do Tribunal de Justiça não encerra o processo. As defesas e o Ministério Público ainda podem recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e o caso pode seguir em análise por instâncias superiores. As defesas dos réus comemoraram o resultado e afirmaram que devem pedir progressão para o regime semiaberto. Representantes do Ministério Público disseram que vão avaliar a possibilidade de recurso. O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, ocorreu em janeiro de 2013, deixando 242 mortos e mais de 600 feridos. Desde então, parentes, Ministério Público e acusados travam uma longa batalha na Justiça. Em 2021, o júri condenou os sócios da Casa Noturna e 2 integrantes de uma banda por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. A decisão foi anulada em 2022 por falhas no julgamento. Mas no ano passado, o Supremo Tribunal Federal validou a condenação e o caso voltou ao Tribunal de Justiça Gaúcho para análise dos recursos. Parentes das vítimas reagiram com tristeza e indignação à decisão de hoje que reduziu as penas. Isso tem um poder pedagógico grande e negativo, porque as pessoas sabem que elas vão cometer crimes, vão ser condenadas, vão ter suas penas reduzidas, fica um pouco tempo cumprindo e sai cometendo os mesmos delitos. Então, é inaceitável. Bandidos atacaram 5 ônibus ontem à noite e hoje de madrugada em Vitória e 2 cidades vizinhas. Segundo a polícia, foi uma represália à morte de um suspeito numa ação da PM horas antes. Um homem foi preso e um adolescente apreendido com galões de combustível. Em Belo Horizonte, a Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam 9 malas e caixas cheias de dinheiro numa operação de combate a cigarros clandestinos. Os agentes passaram a tarde contando quase 10 milhões de reais em cédulas e moedas. A polícia prendeu 2 suspeitos. Uma chuva de granizo danificou 600 casas e lojas em Castro, interior do Paraná. O teto de uma igreja desabou, mas ninguém se feriu. A prefeitura suspendeu aulas em 3 escolas e interrompeu atendimentos em 2 unidades de saúde. Ruas e uma rodovia ficaram cobertas de gelo. A Eliana vai contar pra gente como fica o tempo amanhã. Oi, Eliana, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. O risco de granizo diminuiu bastante, mas ainda tem previsão de chuva forte no litoral de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo. Nas capitais desses estados, tem possibilidade de pancadas de chuva também. Em Florianópolis e Curitiba, principalmente de madrugada. Em São Paulo, nessa noite e nas primeiras horas de amanhã. No Nordeste e Norte do Brasil, os meteorologistas também prevêem pancadas fortes. Em Roraima, do norte do Amazonas ao do Amapá e do Pará, e no litoral de Sergipe e da Bahia. Em Aracaju e Belém, são esperados 10 milímetros de chuva. Em Salvador e Manaus, 15. Em Boa Vista, 20. Nenhum grande temporal, mas se chover tudo de uma vez, pode ter problema. Já em grande parte do país, o que predomina é o sol, com o ar seco em muitas regiões. Em todos esses locais, a umidade fica baixa. Do Acre ao sertão de Pernambuco, até o interior paulista e parte da região centro-oeste. A área em laranja é a que deve ficar mais seca. Ela inclui Palmas, Brasília e Goiânia, com máximas de 36, 31 e 33 graus. As outras capitais com índices baixos de umidade do ar são Belo Horizonte, onde faz 29 graus, Cuiabá com 31, Rio Branco com 32, Porto Velho e Teresina com 35. Na região sul faz frio, mínimas de 11 graus em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, e máximas de 20, 17 e 15 graus. A máxima de Curitiba é a mínima de São Paulo, que esquenta pouco nessa quarta-feira, até 23 graus. E nada de calorão nos próximos dias. Na quinta, 24, na sexta, 22, porque pode chover a qualquer hora. No fim de semana, fica mais agradável. No Rio de Janeiro, 30 graus amanhã, 29 na quinta-feira e na sexta e 27 no sábado. Sexta e sábado com chuva. No domingo, volta a esquentar.
E pelo Brasil, madrugadas frias até o fim de agosto nas áreas em azul no mapa, até o sul de Mato Grosso e da Bahia. E tardes muito quentes, perto dos 40 graus nas regiões em vermelho escuro. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. A Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a fraude bilionária com aqueles descontos ilegais nas aposentadorias e pensões aprovou hoje a convocação de 10 ex-presidentes do INSS. O governo conseguiu um acordo com a oposição para eleger o deputado Duarte Júnior, do PSB, vice-presidente da comissão mista. Uma primeira vitória do Palácio do Planalto depois das derrotas políticas da semana passada, quando a oposição venceu o governo na votação que elegeu Carlos Viana, do Podemos, para presidir a comissão e na escolha de Alfredo Gaspar, do União Brasil, alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, para ser o relator dos trabalhos. Deputados e senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito decidiram que as investigações vão começar em 2015 e, portanto, envolver 4 governos: de Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Lula. A proposta de recuar 10 anos no tempo foi do relator, que levou em conta o período de prescrição dos crimes. As investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União apontam os desvios ilegais feitos por entidades associativas e sindicatos num período menor, de 2019 a 2024. Nesses 6 anos, entidades, muitas delas de fachada, descontaram indevidamente de aposentados e pensionistas cerca de 6 bilhões de reais. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal descobriram que as entidades fraudavam assinaturas dos aposentados e faziam filiações em massa sem o consentimento deles. A CPI aprovou a convocação para depor de 10 ex-presidentes do INSS, entre eles Alessandro Stefanuto, afastado do comando do Instituto em abril deste ano, depois que a fraude veio à tona. Os integrantes da comissão também aprovaram convites para ex-ministros da Previdência prestarem esclarecimentos. Um dos depoimentos mais aguardados é o do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido, segundo os próprios investigadores, como careca do INSS. Ele já foi convocado. A Polícia Federal afirma que Antônio Carlos Antunes fornecia dados de aposentados para as entidades, pagava propinas a servidores para conseguir aprovar os convênios fraudulentos e ficava com parte do dinheiro desviado. O relator afirmou que vai conduzir os trabalhos com imparcialidade, seguindo 6 eixos de investigação: mapeamento do esquema fraudulento, identificação dos envolvidos, impacto nas vítimas e nas contas do governo, o caminho do dinheiro, análise de falhas das instituições e dos mecanismos de controle e medidas preventivas e de aperfeiçoamento das leis. Nosso trabalho não é simples. Devemos apurar com cautela e coragem todos os responsáveis pelos desvios nas aposentadorias e pensões. Devemos, igualmente, apontar meios para que esse tipo de prática nunca mais ocorra. O governo fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal e começou a devolver os valores descontados ilegalmente. E está cobrando na justiça das entidades e envolvidos na fraude os valores desviados. Até agora, o governo devolveu R$1 bilhão para mais de 1,5 milhão de aposentados e pensionistas. A comissão terá 180 dias para concluir a investigação. A seguir, o Ministério Público da Argentina investiga a irmã do presidente Javier Milei por suspeita de corrupção. O Ministério Público da Argentina está investigando a suspeita de envolvimento da irmã do presidente Javier Milei por corrupção. Karina Milei seria a principal beneficiada de um esquema de desvio de dinheiro de contratos da Agência Nacional para Pessoas com Deficiência com uma farmacêutica. Em áudios obtidos pela imprensa, o ex-diretor da agência, Diego Spanholo, fala sobre o pagamento de propina à irmã do presidente na compra de medicamentos. Spanholo diz que o valor desviado é de até 8% de cada contrato, em torno de 500 a 800 mil dólares por mês, e que Karina recebe cerca de 3%. Karina Milei é secretária da presidência. Diego Spanholo
pertence ao ciclo íntimo de Javier Milei e, em outro trecho, ele afirma já ter alertado o presidente sobre o esquema de corrupção e avisa que tem guardadas todas as mensagens de Karina. Semana passada, Milei demitiu o espanholo. A polícia apreendeu 2 celulares do ex-diretor e ele foi proibido de deixar o país. A polícia também apreendeu telefones e documentos dos irmãos Kovaliker, sócios da farmacêutica suíço-argentina. Um dos irmãos foi interceptado quando tentava fugir com $266 mil em espécie, cerca de R$1.400.000. O outro está foragido. Até 2024, os contratos da farmacêutica com o Estado totalizavam $3 milhões. Em 2025, esse valor já supera os 80 milhões. A farmacêutica diz que está fornecendo todas as informações solicitadas pelos investigadores e que está convencida de ter atuado com total apego às leis vigentes. Essa não é a primeira vez que a família Milei é investigada pelo Ministério Público desde o início do governo. Em fevereiro, o presidente Javier Milei foi acusado de fraude financeira ao promover uma criptomoeda recém-criada que causou prejuízos a milhares de pessoas. Karina e Javier Milei fizeram uma aparição pública na noite de ontem no interior da província de Buenos Aires. O presidente não comentou as denúncias diretamente. Karina Milei pediu aplausos para a irmã, que organiza a campanha do partido dele para as eleições legislativas daqui a 2 semanas. A sembrar el caos. Milei acusou a oposição kirchnerista de semear o caos e gerar instabilidade de maneira aberta e descarada. E completou dizendo que eles estão incomodados porque estamos roubando deles os roubos. O governo da Venezuela afirmou que os navios militares dos Estados Unidos devem chegar às imediações do litoral venezuelano no início da próxima semana. As autoridades do governo Trump alegam que essa missão da frota é combater o narcotráfico. O ministro venezuelano da Defesa anunciou hoje uma operação com drones e com navios de guerra para reforçar o patrulhamento da costa. As embarcações maiores vão se posicionar no norte das águas territoriais da Venezuela. As Forças Armadas de Israel divulgaram os primeiros resultados da investigação sobre o ataque que matou 5 jornalistas ontem na faixa de Gaza. Os militares afirmaram que soldados identificaram uma câmera posicionada pelo grupo terrorista Hamas na área do hospital atingido. De acordo com a investigação preliminar, a câmera era usada para observar os soldados israelenses e planejar ataques contra eles. Diante disso, afirmou o comunicado, as tropas agiram para remover a ameaça, destruindo a câmera. Ainda segundo o documento, 6 dos mortos eram terroristas. Um deles participou da invasão ao território israelense naquele brutal 7 de outubro de 2023, quando os terroristas do Hamas assassinaram 1.200 pessoas e sequestraram outras 251. O chefe das Forças Armadas de Israel ordenou que a investigação continue para examinar o que os próprios militares chamaram de várias lacunas. Entre elas, o processo de autorização dos ataques e qual munição foi aprovada. Mais cedo, antes da divulgação do comunicado, as 2 maiores agências de notícias do mundo publicaram uma carta ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, cobrando uma investigação rápida e completa. Infelizmente, constatamos que a disposição e a capacidade das forças de Israel de se auto-investigar em incidentes passados raramente resultaram em clareza e ação, escreveram a americana Associated Press e a britânica Reuters. As explosões no hospital deixaram 20 mortos. 5 eram jornalistas, entre eles colaboradores das agências. Aqui em Genebra, o escritório da ONU para os Direitos Humanos reforçou o apelo por uma investigação independente e por justiça. Também lembrou que é proibido atacar jornalistas. Está no direito internacional humanitário. A China manifestou choque e preocupação. A Comissão Europeia classificou os ataques como completamente inaceitáveis.
o governo do Reino Unido como indefensáveis. Em Israel, mais de 350 mil pessoas foram às ruas protestar. Os manifestantes exigiram que o governo assine um acordo para acabar com a guerra e garantir a libertação dos 50 reféns ainda em poder do Hamas. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, usou uma rede social para novos ataques ao presidente Lula. Ontem, Israel rebaixou a relação diplomática com o Brasil e retirou o pedido de nomeação do novo embaixador. Katz postou uma montagem feita por inteligência artificial e acusou o presidente brasileiro de antissemitismo e de colocar o Brasil ao lado do Irã, que nega o Holocausto e ameaça destruir Israel. O Itamaraty respondeu também numa rede social. Afirmou que Katz repete ofensas, inverdades e grosserias e que cabe a ele assegurar que Israel impeça a prática de genocídio contra os palestinos. Na reunião ministerial de hoje cedo no Palácio do Planalto, o presidente Lula voltou a chamar de genocídio as ofensivas de Israel na faixa de Gaza. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Penal de Brasília faça o monitoramento em tempo integral de Jair Bolsonaro e cumpre prisão domiciliar. Segundo Moraes, a presença de agentes na porta da casa do ex-presidente deve ser feita de forma discreta. O ministro atendeu a um pedido da PGR, que tinha se manifestado sobre um suposto risco de fuga do ex-presidente e defendido esse monitoramento em tempo integral. A Polícia Federal ofereceu apoio para participar dessa vigilância, mas com um agente dentro da casa de Bolsonaro. Moraes encaminhou esse pedido para a manifestação da PGR. E a seguir, Bia Haddad estreia com vitória no Aberto de Tênis dos Estados Unidos. O Flamengo impõe a maior goleada dos últimos 41 anos no Brasileirão. A seleção feminina terminou na liderança do Grupo C no Mundial de Vôlei na Tailândia. O Brasil venceu Porto Rico por 3-0. A seleção ganhou todos os 3 jogos que disputou e vai enfrentar nas oitavas de final a China ou a República Dominicana. A tenista Bia Haddad estreou com vitória no Aberto dos Estados Unidos. Quando o jogo terminou, Bia Haddad mostrou uma mistura de reações. Vibração, agradecimento à torcida brasileira e raiva. Sentimentos que ajudam a contar a história do jogo contra a britânica Sonai Kartal, número 51 do ranking mundial. Bia Haddad, a 22ª, jogou muito bem no primeiro set, de forma eficiente, com belos golpes, venceu por 6-3. Mas no set seguinte, a brasileira passou a cometer erros e perdeu o controle emocional e do jogo. Sonai Kartal ganhou por 6-1. A brasileira, então, solicitou um tempo para ir ao banheiro. Esse respiro foi fundamental para que ela voltasse forte no terceiro e decisivo set. Quando parecia que o jogo estava dominado, Bia Haddad começou a mostrar dificuldades para se movimentar e principalmente sacar. Parecia uma lesão, mas era uma questão mental. Veio alguns fantasmas na cabeça, né? Eu acho que todos nós temos, acho que em alguns momentos aflora um pouco mais, né? Eu estou num momento um pouco mais ansiosa, né? Quando a gente não está tão confiante, as coisas fluem menos naturalmente. E foi aí que a torcida brasileira entrou em cena, para ajudar a Bia a confiar nela e na vitória, 6-1 no terceiro set. Não estou vindo de um ano de muitas conquistas, né? Então, claro que nem sempre a gente consegue jogar o nosso melhor, mas é importante essas vitórias quando as coisas não estão saindo bem ou quando a gente tem essas oscilações que são totalmente normais no tênis, né? Então, tô feliz. O melhor resultado da Bia Haddad em grandes slams, como são chamados os 4 principais torneios do tênis mundial, foi uma semifinal em Roland Garros, na França, em 2023. No ano passado, ela chegou às quartas de final do Aberto dos Estados Unidos.
Os torcedores brasileiros costumam estar em bom número nestas duas competições. Por isso aqui vai ser difícil a Bia não se sentir acolhida. Obrigado, hein? O Sport TV 3 transmite o Aberto de Tênis dos Estados Unidos. Amanhã, o brasileiro João Fonseca joga pela segunda rodada. O líder e o vice-líder do Brasileirão venceram com folga as partidas de ontem, mas o Flamengo abusou. Impôs a maior goleada dos últimos 41 anos no campeonato. Eles precisaram voltar ao Maracanã para ter certeza de que a noite de segunda-feira realmente aconteceu. Parecia um sonho bom, repleto de gols, com algumas obras de arte. Olha o elástico do Pedro! É chegar no final do ano e ser o gol mais bonito do ano. As melhores lembranças de uma atuação perfeita do Flamengo. Os três estavam entre as mais de 60 mil testemunhas oculares desse 8-0 Vitória. Do ponto de vista do time baiano, um pesadelo. A pior derrota já sofrida no Brasileirão, na zona de rebaixamento e sem treinador. Depois do jogo, Fábio Carille foi demitido. Aos 2 minutos, o Samuel Lino fez 1-0. Aos 3, o Pedro fez o segundo. 100º gol do atacante no Maracanã. O terceiro da partida foi consequência de uma troca de passes que terminou com um chute de primeira do uruguaio Arrascaeta. Artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro com 11 gols. Não se cansa de atacar, joga pra frente, joga visando sempre o gol. Um Flamengo insaciável no ataque, fez 4-0 com Pedro. 5-0 com Samuel Lino, agora de cabeça. Luiz Araújo marcou o sexto. E no 7º gol do Flamengo, Pedro entortou o zagueiro Lucas Alter com um elástico. Esse drible aí. Para fechar a conta, de pênalti, Bruno Henrique fez o 8º. Ao lado de outros 4 resultados por 8-0, um inclusive do Flamengo, essa foi a terceira maior goleada da história dos campeonatos brasileiros. Em segundo lugar, vem uma do Vasco sobre a Tunaluso por 9-0 em 1984. E em primeiro, uma do Corinthians sobre o Tiradentes por 10-1 em 1983. Placares tão elásticos fazem um 3-0 parecer um resultado normal. Não para a torcida do Palmeiras. Em São Paulo, mais de 36 mil pessoas vibraram com a sintonia da dupla de ataque formada por Vitor Roque e Flaco Lopes. Ontem, contra o Sport, o brasileiro assumiu a missão de servir ao argentino. Flaco Lopes marcou os 2 primeiros gols do jogo com 2 assistências do Vitor Roque. E o Palmeiras fez 3-0 com essa jogada ensaiada de escanteio. Gustavo Gomes marcou de cabeça. Mais uma vitória para seguir na cola do líder Flamengo, pronto para aproveitar qualquer tropeço do time carioca. A voz da experiência manda não olhar para trás. O negócio é continuar na frente, né? Torcer contra, a gente até torce, mas eu não perco tempo torcer contra, não. Eu torço a favor do Flamengo. Com esse ataque, fica fácil olhar para frente. Amanhã começam as quartas de final da Copa do Brasil. A Globo transmite às 9h30 da noite, horário de Brasília, Atlético Paranaense e Corinthians. E o clássico Vasco e Botafogo. O Jornal da Globo é depois do Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento